Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje vamos colorir esse desenho aqui, tá? É, Esse aqui eu me inspirei de um desenho que eu vi lá da própria autora dos livros, né? E hoje eu vou fazer algo diferente. Peguei essas cores aí um pouco mais claras, tão mais amarelos assim, para fazer um atardecer não tão colorido como no último vídeo, né? Aí, quero que fique meio assim, amarelinho, claro, com umas nuvens amarelas um pouquinho mais escuras, né? Aí peguei esses quatro tons aí para ir dando uma cor assim em algumas partes. Então vamos ver como fica. Aí vou com essas técnicas, né? Para vocês verem que tem muitas opções para a gente fazer, né? Um atardecer, esse sol. Aqui eu juntei essa parte, essa nuvem como se fosse amarela e não gostei muito. Então, se você conseguir fazer ela separada, eu acho que vai ficar melhor. Aí depois peguei aquele rosa, que é um rosa assim bem pastel e dei aí umas toques para que fique assim essa misturinha, né? Depois vocês vão ver, né? Eu sempre falo, ah, não vai ficar alegre e depois no final fica super bem alegre, né? Mas quero que fiquem as montanhas meio apagadas, assim, quero que fique menos saturada, né? Agora eu vou fazer as montanhas. Eu escolhi uns tons de verde, assim, bem. Ah, não focou aí a câmera, às vezes acontece. Mas depois dá pra ver aí as cores. É um tom de verde, assim, bem. Com pouca cor, assim, pouco saturado. É, Aí peguei essa cor aí pra dar um pouquinho mais de profundidade, né? Nesse desenho eu não quis fazer aquele parte de amarelo, né, que a gente fez anteriormente. Aí eu tenho outra dica, outra técnica. Em vez de a gente fazer amarelo, né, aquelas bordas de amarelo, a gente pode fazer depois com a caneta branca e fica bem bonito. Aí aproveitei e reforcei esse amarelo aí para que fique assim mais, porque tava muito apagado, né? Como vindo aí como se o sol tivesse vindo de trás das casinhas, né? Então, essas foram as montanhas, agora eu vou fazer o lago. Eu vou escolher as mesmas cores que eu escolhi no desenho anterior, né? Que acho que são uns azuis, assim, bem bonitos, bem vivos. Mas depois, como eu vou fazer a sombra das montanhas, aí dá aquele contraste, né? Então, vamos fazer ele com um azul bem vivo. É assim, né? Na verdade, às vezes a gente tem o pensamento de um desenho que vai ser, ah, esse aqui eu vou fazer com umas cores mais neutras. Ah, esse aqui eu vou fazer mais vivo, mais colorido. E afinal, a gente vai testando várias cores, vai gostando, né? Tudo é um processo criativo mesmo, né? Às vezes a gente acha que vai ficar muito vivo e quando vai ver, añade em espanhol, perdão, vai inserindo algumas cores, né? E vai ficando assim, do jeito que a gente quer, né? Aí eu fui lá, falei, ah, essa azul tava muito. Vamos fazer aqui umas ondinhas. Aí depois eu faço com o branco que eu gostei, para que o branco dê aquela espuminha assim das ondas. Aí eu peguei o mesmo verde das montanhas e fiz esse toque artístico aí, como se fosse as sombras, né? Tem que ficar igual que as montanhas, pode ser só uma sombrinha. Mas aí eu tava pensando em colorir, ó, a árvore. Então, aí o que que eu vou fazer? Aí sim, peguei um amarelo um pouco mais claro e aí fiz essa parte aí. Falei, ah, sabe o que? Acho que vai ficar legal aqui fazer nos arbustos, né? Dar esse tonzinho de amarelo. Peguei, também fiz nas casas, mas ele não ressaltou muito. Aí eu aproveitei e eu fiz com a caneta branca. Depois no final vocês vão ver e fica bem legal. Tá? Então, o que que eu vou fazer nessa árvore aqui? Em vez de fazer ela verde, eu vou fazer como se ela fosse rosa. Para vocês verem que bonito que fica, tá? Aí peguei esse rosa bem clarinho, que ele parece mais um tom de peach, tipo de pêssego, né? Aí fiz todo o fundo dele, preenchimento desse tom. Para depois fazer vários pontilhados, né, com outros tons de rosa, né? Aí eu peguei uns três tons de rosa, assim, uns mais claros, uns mais escuros, e fui com muita paciência fazendo esses tons aí de rosa para deixar ele mais
como se fossem as folhas mesmo, né? Eu gostei como ficou, né? Mas acho que deveria ter pego mais cores de roça mais vivas, que nem a última que eu mostro. Então deveria. Mas assim, nesse momento eu pensei, quero ir gradativamente, sabe? Não queria dar umas cores assim muito fortes, como essa que eu estou utilizando agora. Queria que tudo fosse gradativamente, em tons de rosa. Mas depois eu gostei tanto desse rosa aí que utilizei, tão vivo assim, esse pink, que aí eu pensei que deveria ter usado uns pinks assim mais claros que esse. Talvez teria ficado mais bonito, né? Não sei, depois no final vocês avaliem aí como que ficou. É isso aqui que eu faço, na verdade, eu tô aprendendo, né? Que nem falei anteriormente, a gente vai aprendendo, e nesse não ficou tão legal, aí no próximo fica mais legal, fica com outro contraste, e assim por diante, né? A gente vai aprendendo à medida que nós vamos colorindo. Aí eu peguei um cinza, né? Para dar aquelas folhas que parecem mais sequinhas, assim. Aí tive essa ideia, aí fiz, né? Não sei se vocês vão gostar. Vejam depois no final, caso você goste. Gostei do cinza. Ou se não, uso esse cinza aí, que ele é mais claro. Eu acho que deveria ter feito só com esse cinza, que dá assim como se fosse mais profundidade nessas flores, né? Nessas folhas, na verdade. E peguei esse que é mais claro, aí ele não briga tanto como o outro que foi é um cinza quente, um warm, né? Um cinza mais quente assim, mais claro, que esse cinza com que eu faço geralmente a cachorrinha, já fiz a coelha com esse cinza, ó, aí peguei outro, né? Pensei assim, ó, tá faltando um rosa mais pink, mas um pink claro. Aí peguei esse rosa para fazer mais pontinho. Então vocês vão vendo, né? Tá faltando essa cor, tá faltando essa, e aí vão fazendo, né? Os pontilhados para ver como é que vai ficando. Eu não quis fazer verde. Na verdade, essa árvore eu não quis fazer verde porque, como a gente vê que os animalzinhos, os petzinhos, eles estão se jogando de uma caixa, então vai ter muito verde. Vai ter esse arbusto, vai ter a parte da lombadinha onde eles estão se jogando, as. as folhas das flores. Então eu falei, vou fazer essa árvore aqui rosa para mostrar para a galera para ver, para inspirar como eles podem fazer uma árvore diferente, né? Diferenciada. E depois vocês me falam. Aí peguei para pintar o pássaro. Sempre que eu vejo esse, não sei se é um tucano, né? Mas parece que sim. Aí eu tava pensando, será que faço ele em azul? Mas aí falei, não, vou fazer com um vermelho assim bem vivo, bem cheguei para ele ressaltar. Aí peguei um vermelho um pouco mais escuro para dar esse contraste, né? Ficou bonito. Só que eu aí precisei, falei, poxa, tô achando que ele tá muito claro, sabe? Não tava dando muito contraste. Aí eu peguei um vermelho bem mais escuro para fazer a sombra, né? Aí peguei esse ali, aí já fiquei mais feliz, porque utilizei, né, 3 tons de vermelho, mais claro, médio e mais escuro. E olha como que fica, né? Fica muito bonito essa transição, assim, de cor mais clara para mais escura. Geralmente, quando são três, fica top, top. Aí vou pegar esse amarelo bem apagado. É um amarelo bem clarinho para pintar o corpo dele, né? E acho que as patinhas também ia pintar nessa cor. Aí peguei um amarelo um pouquinho mais escurinho para pintar as patinhas. Depois veio peguei de novo um acinzentado para fazer a sombra, né? Das cores claras. Esse acinzentado quente, eu acho que é das cores que vai acabar bem mais rápido, porque eu uso para muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. Aí vou pintar o bico dele. Queria um amarelo bem cheguei. Aí fui lá e peguei. E achei que gostei. Ficou bonito. Ficou bonito. Gostei. E agora vou pintar a árvore. Eu achei, assim, eu sempre esqueço, mas tem uma técnica, aquela que eu fiz no primeiro desenho, que é o ripado, assim, para fazer as árvores com linhas. Eu achei que ia fazer nesse vídeo, mas no final esqueci e acabei fazendo uma árvore bem, bem mais escura. Queria uma árvore assim, pá, mais que fizesse mais contraste. Aí acabei esquecendo de fazer o ripadinho de madeira, né, para dar aquele. Então no próximo, se tiver árvore, eu vou fazer assim. Eu acho,
porque eu acho que já o próximo eu gravei, mas ainda como não tive tempo, por isso demorei muito em editar esse vídeo aqui, porque, meu Deus, teve umas semanas assim bem ocupadas, aí eu falava, hoje à noite vou editar. E não editava nada porque estava muito cansada, né? Foi uma semana bem puxada, mas agora já. Hoje dormi o dia todo, então tô bem descansada. Então acho que agora nessa semana eu vou conseguir voltar à minha rotina de à noite fazer, pelo menos gravar um vídeo e editar no percurso da semana, né? Aí peguei esse marrom bem mais escuro para fazer as sombras, né, das flores aí. Ficou bonito esse tom de madeira bem escuro, assim. Esse desenho, depois quando vocês verem já ele terminado, eu acho que eu daria um 9 de 10. O anterior eu daria um 10 de 10. O primeiro um 6 de 10. E o outro que eu já gravei pra vocês, ai, não sei, mas vocês podem deixar uma avaliação aí pra mim, pra ver o que vocês acham, né, dos meus coloridos. Vamos dar uma nota, né? Que nota vocês dão, né? Esse aqui eu daria um 9 de 10. Aí peguei esse amarelo, um amarelo esverdeado, aquelas, que bem clarinho, porque eu vou fazer muitas cores de verde ali. Então, vou começar com o verde, um verde amarelado bem claro. Aí depois fui para esse, que é um verde assim bem clarinho, e vou fazer a técnica dos pontilhados. Nessa aqui quis fazer bastante as técnicas dos pontilhados, vocês vão ver, meu, que vai ficar bem bonito. E fui bem com muita paciência. Amarelo esverdeado, um esverdeado bem clarinho, que é o GY7. E agora esse, que é um tom também é claro, o GY4. Aos poucos, fui fazendo o pontilhado, né, até eu gostar completamente, né. Aí eu tava achando que o pontilhado tava muito separado, não tava gostando, aí fiz, deixa eu fazer aproveitar essa cor aqui e fazer umas sombras, né, para que fique quanto mais baixo, na parte baixa do arbusto, mais escuro fica, né. E aí fui gostando mais, achei bem bonito, né, porque dá um contraste assim. Tô gostando isso de usar de 4, 5, 6 cores para fazer a parte da uma árvore, para fazer a parte do arbusto, né? Aí peguei um mais escuro e aí fui também. Ai, gente, ficou tão bonito, eu gostei bastante dos arbustos. O único que eu não gostei, por isso eu não dei 10 de 10, é uma... Depois vocês vão ver, é como se fosse... Eu tentei fazer como se fossem uns galinhos verdes. Ficaram meio feioso, então preciso praticar esses galhos para que fiquem mais bonito. Mas essa ideia eu tive da própria criadora do livro, da Coco Wild, que ela faz, mas os galhos dela ficaram tão bonitos que falei, vou me aventurar, eu vou fazer também, gente, que galhos ficaram muito bonitos, né? Tenho que, é que às vezes a gente tenta fazer igual os outros e não fica bom. Então a gente tem que achar uma alternativa. Não ficou bom, no próximo eu vou fazer de outro jeito até que fique bom. Olha como ficou bonito, né? Eu gostei. Agora vamos para a parte, né, da lombadinha essa aí. Aí eu peguei já, não peguei um verde tão claro. É claro, mas não tão claro quanto o dos arbustos que acabei. Esse ali, nessa lombadinha, vocês veem que tem grama, né? Nessa grama aí foi que eu tentei fazer umas aqueles galhos lá, depois vocês vão ver, ficaram meio engraçado. Preciso praticar e achar uma forma de eu fazer um galho que fique bonito e do meu jeito, né? Porque era o que eu tava falando anteriormente. Às vezes a gente fala, vou fazer assim, e não fica legal, gente. Não temos os mesmos skills que outras pessoas. Então, a gente acha um jeito de nós fazermos e que fique bonito, né? É assim. E isso é o legal de colorir. A gente vai lá, faz um desenho, gostou. Aí vai lá, faz outro, aí ficou melhor, aí faz outro, ficou mais ou menos, e assim por diante, né, gente? É tudo na prática que faz o maestro, como a gente fala, é o ditado. Aqui quis fazer como se fosse a sombra, né, da árvore, e ficou bem bonito. Aí peguei esse tom de verde assim médio, depois peguei um verde bem mais escuro e ficou bem legal. Vocês vão ver, gostei. Eu acho que essa foi uma das coisas que mais gostei no desenho. Gostei das montanhas, do mar, dos arbustos com vários tons de verde, das sombras, amei. E assim, o céu
E a parte da árvore eu acho que é nota 8, por isso que eu não dei um 10 de 10. Aí fiz, aí falei, ó, tá faltando mais um verde mais escuro e vou fazer mais sombras, tá? Ó, peguei esse aí, que é um dos verdes mais escuros, assim, que eu tenho de cor folha. E não é que ficou bonito? Ficou bonito, gente, ó. Aí, né, a gente vai dar umas pausadas pra ver como que tá ficando, né? E é isso, gente. Deixa eu ver onde que tá. Eu tô gravando aqui enquanto estou olhando pra tela, porque eu não estou demorando muito para editar os vídeos demais, demais. Imagina que são quase 2 horas de gravação. Aí, quando eu vou fazer a edição, aí, aqui é onde eu vou fazer os galhos, gente. Por isso que tá demorando um pouco, ó. Ai, gente, esse ficou muito feio. Esse ficou mais bonito. Aí eu falei, vou fazer uns galinhos aqui. Ai, gente, ó, vou te falar. Bem triste, no sentido que, né, acho que preciso praticar nesse aí. Mas mesmo assim, não estragou, graças a Deus, não estragou o desenho, mas só para vocês verem, ó. Eu acho que fazendo com poucos galhos fica mais bonito que com muitos, né? Ai, gente. Ó, eu acho que com 3, com 4 no máximo galinhos fica melhor. Já quando eu faço com muitos, como aquele lá, não fica muito legal, não. Mas não chegou a estragar. Esses galhos feios que eu estava falando para vocês antes. Aí eu me empolguei, falei, vou praticar aqui mesmo nesse desenho, vou fazer um monte de galho. Mas até que não ficou feio. Teve dois aí que ficaram mais feios, que foram os que ficaram do lado do arbusto. Ah, esse aí é outra técnica que achei bem legal, de pegar uma cor assim bem viva, como se fosse um rosa, um roxo, e fazer uns 3 pontinhos no chão, como se tivesse caído algumas flores, sabe? Dá pra fazer com outros tons de verde, e aí eu fiz com roxo, porque eu vou pintar essas flores que estão bem no canto de roxo, né? Porque eu tenho hiperfoco em roxo, gente, adoro. Há anos que estou com esse hiperfoco. Aí, falei, bom, agora eu vou pintar essas folhas aí dos arbustos. Gostei, também utilizei os 3 tons de verde. Tô gostando de utilizar. Antes eu utilizava 2 tons, né? Mas agora eu tô gostando de utilizar 3, né? O claro, o médio e o escuro. E fica muito legal, ó. Aí tô vindo com o escuro. Fica bem bonito, assim. E essa parte da sombra é onde a gente acho que pode ir, né? Que vai ficar bonito, não tem muita regra. Às vezes a gente tenta respeitar, né, as regras. Se aqui vai ser mais claro, aqui mais escuro, mas às vezes, né, é onde tua mão vai colorir mesmo. Aí também utilizei, aí fui lá, o médio, né? E ficou bonito, né? Fica bem bonito, assim. Você mistura bem essas cores, porque são cores bem parecidas. Por isso, não importa as cores que você tem, só tenta achar, né, da tua carteira de cores, as cores que se parecem e os tons. Eu tenho esses 4 tons aqui que são parecidos, da mesma família de tonalidades, né? Então, você pega ali. O importante, né, é isso, que eles se conversem, né? Aí eu peguei esse meio amarelado, com um pouquinho de verdinho, assim, como se a flor nesse cantinho aí estivesse verde ainda, né? Aí depois ela, mas no final vai ficar mais viva, com cores mais vivas, então. E aí peguei vários tons de roxo. Esses roxos aqui são um pouquinho mais escuros, né? Aí fui pegando vários tons e gostei bastante de pegar esses tons assim de amarelo com um roxo um pouquinho mais claro e depois com aquele roxo mais vivo, mais escuro. Aí peguei aqueles tons que eu gosto, né? Que são os quentes para fazer as sombras, né? Para que fique assim do jeitinho que eu gosto assim com essas sombras, né? Na inspiração que eu peguei, a Coco Wild fez a caixa de uns tons também meio rosa. Aí eu falei, não, já que tem muita cor, tá bem vivo, eu vou fazer
com aquela cor minha que vai gastar, com aquele cinza quente, né? Aí peguei o cinza quente 01, que é WG01, e depois peguei, se não me engano, WG03, porque não tenho o 02, né? Seria bem legal que tivesse 02. Mas né, já comprei tantas cores e falei, não, vou comprar mais cores. Com essa mesma eu vou dando um jeito, mas iria ficar bem legal, né? Entre esse tom que eu tô utilizando agora e o anterior, ter um tom entre esses dois, meu, ia ficar a caixa de papelão mais legal ainda, né? Mas a gente dá um jeito, assim mesmo ficou bonito, eu gostei das sombras que fiz na caixa, então ficou bem, bem bonito mesmo, então tudo ótimo. Esse estilo de sombra que eu tô fazendo aí é um estilo de sombra que a gente vê muito nos cartoons, né? Mais arredondados, assim. Aí gostei de fazer. Fica mais artificial, assim, mais cartoon, mas fiz e gostei, achei bonito. Aí peguei as florzinhas com esse lilac e fiz a etiqueta da caixa em azul. Acho que eu vou pegar depois esse azul para fazer o protetor do Totó da cabeça. Enfim, gente, tô precisando achar um jeito assim mais fácil de eu conseguir fazer os vídeos. Então, o que que eu fiz em esse? Gravei em silêncio, tá? E aí depois estou gravando o áudio. Talvez seja mais fácil assim, né? Aí peguei essa cor assim, bem clarinha para colorir a coelhinha, né? Que é uma cor bem, bem clarinha mesmo. Aí vou colorir os óculos dela com esse pink aí, bem bonitinho. Assim conversa também com o pink da árvore. E peguei o mesmo, né, cinza quente 01 para fazer as sombras dela, né. Se tivesse um cinza assim mais clarinho, eu acho que teria ficado mais legal, mas não tenho. Então, ou talvez tenha alguma cor parecida, mas ainda não experimentei, porque eu tenho mais de 200 cores, né? Então, às vezes, quando eu vou lá e escolho uma cor, fico, essa poderia ter usado antes. Aí peguei essa cor meio rosinha, bem clara. Tem uns rosas assim que são bem claros, que nem rosa parece tom de pele, né? E não gostei muito, aí peguei outro tom mais para fazer assim as bochechinhas dela, blushzinho e a parte das orelhas por dentro, né? Aí o colar do Totó, peguei o azulzinho para fazer ali o colorir essa parte aí da proteção dele. Ficou bem fofinho, aí esse azul aí já conversa com os tons de azul que tem já no desenho, né? E aí peguei essa cor para colorir ele. Dessa vez deixei ele mais... Não fiz tão clarinho como outras vezes. Peguei esse tom de madeira, esse é um tom de madeira que eu às vezes faço as árvores, assim, que é bem caramelo, assim, eu diria. Então, às vezes você vai ver que eu faço o totô assim, mais escurinho, assim, tipo, com esse tom de caramelo, e outras vezes um pouco mais, mais bege, assim, né? Aí era porque eu queria fazer o urso, eu não queria fazer muito escuro. Aí peguei esse tom assim, mas é como se fosse um tom assim mais ocre, né? Eu acho, para fazer o urso. Né? Aí deixei o totô bem quente e ele deixei ele mais frio, né? Para não se confundir assim nos tons, né? Por isso que escolhi esse tom de totô. Aí para fazer o focinho do urso, que achei que ia ficar bem mais claro, mas até que não, ficou quase do mesmo tom, para vocês verem que às vezes tem tons bem parecidos, né? E aí vou aproveitar e vou fazer as sombras do amiguinho de Totó Urso, né? Esse foi um dos desenhos que mais gostei. E vou te falar uma coisa, depois quando eu começar a colorir as prédios, casinhas lá atrás, achei bem tropical, assim, achei como que eles estivessem em uma ilha bem tropical. Ai, gente, cada coisa que vem na minha cabeça, olha. Aí aproveitei essa cor que o BR2, o primeiro com que fiz a Totó, é o BR1 e peguei o BR2 para fazer as sombras dele, né? Para que fique assim bem bonito aí na parte das orelhinhas, né? Aí na parte da cabeça, do como que se chama? Esqueci, os cascos, o protetor de cabeça. E esse é para fazer a sombra do protetor de cabeça, do casco, É isso mesmo, vocês sabem. Tem um nome, mas agora eu esqueci, gente. Às vezes me dá um branco assim. Ai, mas né, paciência. Aí peguei esse BG para fazer a fivelinha.
BG03, que é um blue gray, né? Um cinza azulado. E aí, para fazer um pouco de contraste, eu peguei esse cinza aí, para fazer o contraste e as sombras os detalhes, né? Aí eu peguei, fazer o blushzinho rosa em totó, no ursinho, porque já na coelhinha eu tinha feito. Ai, gente, não fica bonito? Ai, fica muito bonito. Ai, muito bonitinho, fofinho. Vamos ver agora o que que eu vou fazer. Ah, sombras das florzinhas, ó. Aí peguei um tom mais escuro que elas para fazer a sombra. E aproveitei e não estava satisfeita com a sombra das outras flores. Taquei também esse roxinho, lilaquezinho, né? Nas flores. Ó. A gente ficou assim, eu vendo tudo. Achei bonito. Aquelas, eu apreciando a minha arte. Só que tem uma coisa, às vezes a gente vai mexendo em coisas que já estavam prontas e fica bonito, mas às vezes a gente mexe em um negócio que já tá bonito e fica feio, né? Então, tudo com muita cautela. Agora eu vou fazer os prédios. Para esses prédios aí, eu escolhi tons bem apagados assim, para que combinasse com o atardecer, né? Então peguei amarelos, vermelhos. Esse aí até que está bem quente, mas depois quando eu faço a sombra, fica uns tons assim mais apagados, né? Apagados, olha o laranjão que tô usando aí, aquelas. É que depende, né? Algumas vezes eu boto um tom bem, cheguei, do lado eu boto um tom bem frio. Ó, aí peguei para fazer as sombras, né? Que foi o mesmo que eu utilizei, os vermelhos que eu utilizei no tucanos, que acho que um tucano eu ia chamar de papagaio, mas eu acho que o papagaio tem um bico menor, né? Ai, gente, desculpa a minha ignorância em, assim, em aves, né? Não conheço muito de aves. Acho que é um tucano, mas o tucano não é azul? Ah, enfim, gente, é um livro de colorir. Vamos ser criativos, né? Aí fui pegando já cores que eu tinha utilizado no desenho, assim como um todo, para conversar, né, também com os prédios. E aí peguei a cor que era de totó, peguei para fazer a sombra, peguei algum amarelo que utilizei para fazer o zeu, alguma cor que utilizei para fazer o urso e assim, né? Ó, essa cor aí é mais fria, né? Quase de tom parecido ao tom das montanhas, né? Verde, tirando para marrom, assim. Vou pegando algumas cores, acho que essa vai combinar, e aí eu vou. E aí, vou fazendo as sombras, né? Às vezes as cores são tão próximas que nem parece que tem sombra. Aí depois, já no final, eu pego uma cor ainda mais escura e vou fazendo as sombras, né? A gente vai vendo muito, né? Quando é algo que a gente tá criando no momento, a gente vai olhando e olhando, né? Aí para fazer os telhados. Aqui eu fui deixando umas bordinhas claras, né? Para eu dar aquela sensação do sol pegando, né? As bordas das casinhas, dos prédios, né? Depois eu faço o toque final com o branco, mas aí já me liguei e falei, esses prédios já que estão mais perto, vou deixar aquele tom assim de como se tivesse pegado o sol, né? Para que ficasse mais claro, né? E vou analisando o que dá para fazer igual, se posso reutilizar ou não as cores. Mas no final gostei muito de como que ficaram os prédios, ficaram todos assim conversando, parece que são vizinhos e que todo mundo falou: "Oh, me empresta aí, me empresta aí a tinta que tu usou aí para dar um toque aqui também na minha casinha." Por isso que falam no Caribe. No Caribe é assim, gente. A galera é muito legal, assim. Presta as coisas, compartilha. E os vizinhos, né? São como família, né? Então é tipo assim. E eu gosto muito de. Não sei, mas tem hiperfoco também nos telhados vermelhos e alaranjados. Meu Deus, não posso ver um telhado que eu já vou com um laranja, que eu já vou com vermelho. Eu acho tão bonito. Mas não fica bonito, gente. Não fica bonito. Aí peguei o mesmo cinza que eu gosto para fazer a sombra, mas vocês podem perceber, ele é um cinza muito claro. Aí eu tive que pegar um mais escuro depois que ficou top. Mas é bom às vezes passar com esse mais claro, aí já vai dando uma escurecida e tudo depois vem com mais escuro e só dá uns toques e fica bem legal, né? Aí eu
Aí peguei esse ali para colorir dentro das janelas, né? Nesse horário ainda tá de dia, não precisa estar ligada. Se fosse de noite, aí poderia dar um amarelo, como se estivessem as luzes ligadas, né? Aí peguei esse aí, que é um cinza, um número 4, um cinza quente 4. Aí falei, esse aqui que se vai dar a sombra que eu quero para esses prédios, essas casinhas aqui. Esse aí eu gostei, esse sim ficou top. Ó, fica bonito, gente, ó. E agora vamos para a parte que mais eu gosto, que é os detalhes com a caneta branca. Aí fui fazendo os pontinhos, né? Ó, fui botando ali nas bordinhas das casinhas do prédio, nas janelinhas, né? Ai, gente, eu pego essa caneta e eu, sem piedade, vou tacando caneta branca em todos os cantos. Amo, amo, é a parte mais prazerosa de colorir essa caneta branca. Meu Deus. Aí eu faço flores com ela, faço as bordinhas, faço as ondas, faço os brilhinhos, estrelas. Ai, gente, muito lindo, ó. Aí aproveitei que eu não tinha feito a parte das montanhas as mais claras e peguei e fiz com a caneta branca para vocês verem que, ai, caso, ai, esqueci de fazer a parte de mais clara, como se fosse o sol pegando nas coisas. Pega a caneta branca que vai ficar bonito até na árvore, eu fiz. Aí me empolguei, já sabe, né? Florzinha aqui, pontinho, bolinha pra cá, né? Você não tem regra, vai fazendo segundo o teu gosto, né? Eu já vi que a galera é mais tímida, então faz pouco, mas eu gosto muito, então eu vou lá e às vezes quando tô fazendo eu fico, ai meu Deus, preciso me conter, porque senão vai acabar rápido a minha caneta branca. Aí fiz na árvore, falei, já que eu não fiz na árvore, como em outros desenhos, eu vou fazer aqui com caneta branca, pra galera ver que dá pra fazer já depois do desenho finalizado. E não é que ficou bonito? Ficou bonito, ó, ficou. Aí já fui pra fazer os pontos, né? De luz da galerinha que tá se divertindo, ó, nas flores. Aí eu perco o foco e vou lá pra, pra uma florzinha, né? Que eu vou tentando fazer de cima primeiro, porque a caneta em gel demora em secar. E às vezes eu passo a mão e borro. Ai, aí me dá um negócio. Aí aproveito e já faço tudo que está na mesma altura, né? Aí fiz umas florzinhas, ao invés de 3 pontinhos, fiz 4 pontinhos agora. Gostei de não sempre fazer 3 bolinhas, fazer 4 e parecer outras florzinhas, né? Ficou bonito, gostei, ó. Como se tivesse caído. Algumas faço 3, em outras faço 4, e a gente vai tentando, né? Várias formas pra ver como é que fica, né? Ó. Aí eu fico, tá faltando mais! Aí eu vou lá e vou fazendo mais, né? Nas flores, ó. Aí fica tão bonito, gente, né? Me fala, né? Esse toque aí, ó. Também no chão, como se tivesse caído. Ó, faço 3, faço 4, vai dependendo, né? Da que você mais gosta. E assim vai ficando, gente. O que que vocês estão achando, né? Eu adoro. Hoje eu não vou colorir. Hoje é sábado, tô gravando esse áudio hoje, 1º de novembro, à noite. Então, hoje quero só gravar os áudios e tenho mais um vídeo para editar. Então, depois desse aqui, vou lá no YouTube, subir o vídeo, botar todas as descrições e mais tarde talvez eu comece já a editar o outro vídeo que eu faço, que vai ser o quarto vídeo do canal, né? Eu fiquei bem feliz que o segundo vídeo já passou as 300 visualizações, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, a galera gostou. O primeiro ficou em 100, assim. Aí o segundo ficou em 300. Vamos ver esse aqui quanto que dá, se a galera gosta, né? Porque esse aqui achei um dos mais bonitos. Não, o outro acho ainda mais bonito que esse aqui, né? Segundo os meus gostos. Mas esse aqui tá bem bonito. E não tem muito esse desenho por aí no YouTube, sabe?
Porque esse aqui teve que procurar inspiração lá na gringa e na autora, né? Então, não tem muitos com esse desenho aqui. Mas enfim, não precisa às vezes nem ter o mesmo desenho, mas aí tu vai aplicando, né? Segundo o que tu gosta, eu boto. Fiz o 25 de outubro, hoje, 1º de novembro, que eu tô fazendo o áudio, né, gente? Aí eu peguei, sequei um pouquinho. Olha que lindo, gente. Aí, me fala aí se você gostou. Até o próximo vídeo. Tchau.